especificamente? Então, quando eu tava no ensino médio, eu comecei fazendo eletrônica. Então, eu sou técnica em eletrônica. E aí, eu comecei a gostar muito dessa coisa de exatas, de circuitos. Só que naquela época eu não entendia que, na verdade, eletrônica era uma física aplicada. Eu fazia vários projetos, vários circuitos e achava legal. Aí, um dia, eu assisti um filme que, na verdade, é um filme que não tem nada a ver com física, mas fala de física, tipo, de física quântica, de uma forma errada, que é o Quem Somos Nós. Não sei se vocês já viram esse. É um Quem filme Somos muito Nós? antigo, tipo, Deixa dos eu anos ver. 2000, assim. Põe aí, Vitão, pra gente ver se a gente Pra já... gente identificar o filme. E aí eles falam lá como se fosse tudo super científico, que com a física tu poderia, sei lá, atravessar paredes, que várias coisas malucas iam acontecer. Daí eu assisti o filme e pensei, nossa, que legal, eu preciso estudar isso. E aí eu já gostava. É, bem esse filme. Ah, Ele foi muito famoso, muito, muito, muito. Saiu até no cinema. É aquele mesmo ali, Esse a mesmo, capa. né? Aham, Quem Caramba. Somos Nós. É 1h48 de puras loucuras. e aí você assistiu e falou, cara, Uma turminha do barulho. Sim, eu assisti e cara, falei, que louco. que loucura. Sabe assim, quando tu assiste uma coisa e tu pensa, uau, eu preciso aprender isso. Só que aí eu não sabia que era tudo uma grande mentira. E aí eu falei, não, vou fazer física. E aí eu continuei estudando, aí chegou na faculdade, eu fui prestar o vestibular pra física. E aí quando eu falei isso, inclusive, toda a minha família foi tipo, física? Quem é que conhece um físico? Assim, hoje em dia no YouTube, obviamente, tu vai conhecer muitas pessoas, mas naquela época, nem sei se existia o YouTube direito, mas ninguém conhecia físicos. Até hoje, eu acho que se tu fala físico, as pessoas... Educação física? Ou professor de física, uma coisa assim, física na É, escola e tal. Isso, as pessoas não conseguem pensar o que um físico pode fazer, além de dar aula ou de ser educação física, né? Totalmente. Inclusive, tem gente que entra na física achando que é educação física por acidente, assim. Já aconteceu casos do pessoal achar que, tipo, tava se inscrevendo na época do vestibular, que tava se inscrevendo pra educação física, mas na verdade era só física mesmo. Sem a O parte. cara chegou no primeiro dia com a roupa esportiva, tá ligado? E aí, vamos começar. Sim, Aí o tipo professor, vamos isso. começar o quê? Senta aí. É louco, né? Mas as louco. pessoas, tipo, talvez na hora de marcar, sei lá, leu física e já aquele. Vamos falar sobre relatividade. Como? Por que Ué, não relatividade? Eu não conheço esse esporte. Exato, não era sair correndo, fazer exercício. Aí eu decidi, então, que eu ia fazer física. Aí eu entrei na faculdade e descobri que tudo era uma grande mentira que eu havia visto no filme, mas eu gostei. E aí eu comecei a estudar e aí eu decidi que eu queria trabalhar como pesquisadora, tipo, cientista numa universidade, seguir uma carreira acadêmica. E aí eu fui descobrindo, como tu segue uma carreira acadêmica? O que é uma carreira acadêmica? Porque essas coisas também não são muito faladas, né? Sim. A maioria das pessoas fica pensando, o que tu faz dentro da universidade? Mas tu só estuda? Não trabalha? Tipo, as pessoas têm muito essa pergunta. Ah, mas o que tu faz? Ah, eu sou pesquisador. Tá, mas trabalhar mesmo? Sim, eu trabalho com pesquisa. E aí foi isso. Aí eu fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei... Quando a gente entra na faculdade e quer trabalhar com pesquisa, existe uma coisa que é iniciação científica. Aí tu pode pesquisar com professores e começar a fazer projetos de pesquisa e meio que explorar ali dentro as áreas que existem e o que tu Artigos gosta. científicos Isso, e tal. aprender a ler o artigo, a fazer uma conta, umas coisas mais avançadas. Eu tive na minha faculdade, que foi de comércio exterior, eu tive matéria de iniciação científica. Não sei porque- se em toda faculdade, curso... Todo curso tem, pode ter. Todos os cursos têm pesquisa. Todas as áreas vai ter gente que faz pesquisa acadêmica e pessoas que não optam por não fazer pesquisa acadêmica e trabalhar fora da academia. E aí eu comecei a fazer pesquisa com física teórica de partículas, que é basicamente o oposto do que, vamos dizer, a Roberta que veio aqui estuda, porque ela vai estudar os buracos negros e as coisas no cosmos fora do universo, digamos assim, as coisas grandes, e eu vou estudar as menores coisas que existem no universo. O extremo oposto. Caramba! Então, por exemplo, quando a gente aprende sobre átomos, né? Na escola a gente vê os átomos e prótons e nêutrons e tudo isso. Então, a gente vai ter um átomo, tá? E esse átomo, ele vai estar sendo orbitado por elétrons. Sim. Lembra aquele desenho que é tipo um círculo e meio que umas órbitas assim, né? Sim. E aí tem os elétrons.
E no meio tu tem um núcleo que é prótons e nêutrons. Uhum. E aí, dentro desses prótons e nêutrons, tu tem outras partículas que chamam quarks. São o nome geral delas. São 6 tipos. Aí os nomes deles são up, down, strange, top, bottom e charm. São 6 que compõem todo o universo. Então, Por to- que esses nomes? porque alguém decidiu, simplesmente. Uma pessoa escolheu os nomes, assim. Não tem muito uma razão, na verdade, do porquê. Eu já pesquisei, mas aí alguém falou... um escolheu porque gostava de um filme X, aí meio que colocou. As pessoas que foram descobrindo foram Elas foram descobertas aos poucos. aos poucos. Entendi. Sim. Desde 1830, mais ou menos, acho que foi quando o elétron foi descoberto. E aí, a última partícula do modelo padrão, que eu já vou explicar o que é, foi descoberta em 2012, que é o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, que as pessoas falam assim. Sim. Então, aos poucos foram sendo descobertas. E aí, dentro desse núcleo, tu tem os prótons e os nêutrons, e esses quarks. E esses quarks são as menores partículas, porque... até onde a gente sabe, não existe nada menor que isso. Isso aí é o limite, O digamos Partícula assim. de Deus é o que fala naquele filme Teoria de Tudo? Ou não? Pode ser o bóson de Higgs, porque é a única partícula que chamam de partícula de Deus, assim, que seria a origem de tudo, assim, as Entendi. pessoas colocam. Mas, enfim, o nome partícula de Deus não é porque tem a ver com Deus, mas porque... Quando as pessoas estavam tentando descobrir o bóson de Higgs, ele foi descoberto experimentalmente. Então, tem o LHC, um acelerador de partículas, lá na Europa, e eles fazem experimentos para descobrir essas partículas. E aí, era muito difícil de encontrar esse bóson, porque não existia tecnologia suficiente para encontrar ele. E aí, um físico... ele decidiu escrever um livro explicando o que era o bóson de Higgs, por que era difícil encontrar. Isso foi pelos anos 80 ou 90. E aí o nome do livro ia ser The Goddamn Particle, tipo a partícula maldita. Porque era maldita de encontrar, ninguém achava. Aí o editor do livro falou, The Goddamn Particle não é um bom nome. Vamos cortar metade da palavra e chamar The God Particle, a partícula de Vamos Deus. tirar o palavrão e... Exatamente. E aí explodiu. Aí ele até deu entrevistas depois Ficou falando bom esse que ele nome. se arrependeu. Ele falou, eu me arrependi de ter concordado com esse editor, porque agora todo mundo acha que tem a ver com Deus ou com religião, quando na verdade não tem nada a ver. E aí foi isso, a origem do nome. O que você acha sobre os gravitons? Hum, Existe? É graviton que chama? se for, da força gravitacional. Exatamente. Aham. Porque a Roberta veio aqui, ela também falou sobre isso. Eu Sobre lembrei. os gravitons. Exato. Ela Então- falou que tem gente que acredita que exista, mas não foi comprovado. Não foi. Então, existem 4 forças fundamentais na natureza. Elas são as forças que fazem com que as partículas fiquem unidas e formem átomos ou moléculas. Aí são a força eletromagnética, a força gravitacional, a força forte e a força fraca. E aí, a força gravitacional, ela não descobriram ainda esses gravitons. Os gravitons seriam as partículas responsáveis por fazer as interações dessa força, mediar essa força. Então, os quarks que eu falei que formam um próton, um próton tem 3 quarks, ok? E esses quarks, eles ficam unidos lá dentro através de uma outra partícula que chama gluon. Então, ele tem um círculo, outro círculo, e no meio tem como se fosse uma coisinha assim, que seria o gluon. No colar que eu dei pra vocês, um deles tem um símbolo do próton. Ai, meu Deus. Porque cada medalhinha tem algum Uma elemento medalhinha. de ciência. E são 3 círculos unidos como se fosse por um... Esse aqui, né? Esse mesmo. Isso aí é o próton. Ah, se você quiser ver, é só acessar o site, tá? Então, e aí... os gluons, que é o nome dessa partícula que faz essa A mediação... do centro, né? Isso. Gluon vem de glue, de cola mesmo. Ele eu faz pensei ficarem nisso. colados. Eu falei, isso vai, mesmo. vai que eu vou falar Não, merda, mas é né? isso mesmo. Se a de Deus não é de Deus, se Mas glue esse for é de cola. Esse é cola. E aí, então, os gravitons seriam os responsáveis por essa interação gravitacional. Esses quarks ficam unidos pela interação forte. Existem várias leis e nomes e coisas dentro da física, só que até hoje esses gravitons não foram provados experimentalmente. O gluon, por exemplo, que é do próton, ele foi encontrado experimentalmente, através de medidas e tudo mais, mas o Como que graviton... encontra?
um gluon, por exemplo? Então, tu vai num acelerador de partículas. Tu vai ali na feira. Ah, claro. Esse Por que é a gente não pensou nisso antes? Exatamente. Mas, enfim, existem experimentos. Na verdade, não só o acelerador de partículas, mas vários experimentos na física. E o que trabalha com partículas são os aceleradores. Aqui no Brasil tem um, que é Que fica onde? em Campinas, o Sirius. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é o maior acelerador na categoria dele, digamos assim, do mundo. O melhor, Caramba. aqui no Brasil. Como que a gente conseguiu ele? Olha, com dinheiro dos impostos, eu acho. Não, mas falando sério, é porque foi uma obra muito grande, assim, e aí eles quiseram construir o maior na categoria dele, e acho que foi concluída a obra 1 ou 2 anos atrás, e aí fazem pesquisa de biologia, de medicina, de física, de várias áreas. Desculpa a ignorância, mas quando você diz um maior, qual é o tamanho dele? Maior no sentido de, tamanho e também de potência. O Sirius, eu não sei quantos quilômetros tem de extensão, mas o LHC, se eu não tô enganada, são, talvez, é porque é círculo, né? Então é um círculo, e aí o diâmetro do círculo, se eu não tô enganada, são 30 ou mais quilômetros, assim. O LHC, ele é na fronteira entre a França e a Suíça. Ele é, tipo, tudo, assim, é no subsolo. Tu desce, acho que 20 e poucos andares no subsolo, e aí tá lá embaixo o experimento. Aqui diz que são 68 mil metros quadrados. Esse é o Sirius. Meu Deus. Aham, Aqui 60. em Campinas. Eu tinha ouvido falar que Campinas tem um dos maiores pesquisadores de física, assim, do mundo, né? Uhum. Então, esse acelerador tem muita gente legal fazendo trabalho em diversas áreas. E aí, o que eles fazem eles aceleram elétrons numa velocidade muito, 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 muito alta, com uma energia muito alta. E aí, eles aceleram, e aí tem uns túneis, assim, e eles são ejetados pelos túneis. E cada túnel tem um experimento que vai analisar uma coisa diferente. E aí, tu pode analisar qualquer coisa que tu imaginar, assim. Por exemplo, uma coisa interessante que os aceleradores de partículas fazem é analisar, sei lá, maquiagem. É uma coisa nada a ver, né? Além de estudar física, eles podem analisar, por exemplo, componentes do teu batom. Sim. Para ver se existe, por exemplo, algum metal tóxico ou alguma coisa assim, porque eles utilizam técnicas que conseguem entender a estrutura daquele componente, daquela matéria e tal. Esse é o Sirius. Ó o Olha aí. bichinho aí. Ó, o bichinho pequeno. E aí cada túnel desses... Sabe o que eu queria? Olha ali ele do lado do estacionamento, pra gente, porque é legal ter a referência, né? Perto dos carros ali, ó. Pra galera ter uma ideia de... Nossa, que enorme, cara. É muito E grande. fica na universidade ele, não? Não, acho que não é numa... Eu acho que é vinculado à universidade, mas não fica dentro da universidade. E aí, essa foto do lado é o LHC. Não. Isso aí é o LHC, daí não é o Sirius, eu acho. Caramba. E aí, isso aí é o experimento. Tem um feixe laser que passa no círculo, assim, porque as partículas são como se fosse um feixe laser. E, por exemplo, assim, quando o experimento está funcionando, ninguém pode ficar lá vendo, porque eles utilizam equipamentos que ficam muito, muito, muito frios, e se uma pessoa chegar lá, ela morre. Então, quando o experimento começa a funcionar, ninguém mais desce no subsolo. Eles fecham, o experimento começa a rodar, e aí tu vai retirando dados. Então, fica 24 horas por dia. Gente, assim, imagina aquelas salas que tem um monte de computador. Que nem de filme. Que nem de filme. E aí fica a gente lá 24 horas. As equipes vão fazendo turnos para ver se tá tudo funcionando corretamente, se não tem nenhum erro, se não aconteceu nada, assim, diferente. E aí... Pode dar ruim? Pode, várias vezes. Eles começam a rodar e deu algum problema e para tudo, vai ter que arrumar alguma coisa. Ou tem um comportamento estranho. Pode acontecer Em que muita escala coisa. de ruim pode dar? De explodir, assim, tu fala? Não, acho que isso não. Ruim no sentido de falhar o... o equipamento, Tá. assim. Porque filmes fazem a gente acreditar que aceleradores de partículas vão criar um explodir, criar um buraco negro e explodir. começar a engolir todo mundo e tal. Eu nunca soube de nenhum caso, assim, de que tenha acontecido uma tragédia, digamos assim,
Não, de explosão, nada disso. Mas só de colocar para funcionar o equipamento e, deu uma falha, alguma coisa aconteceu, não tá fazendo do jeito que a gente pensou, e aí para tudo e começa de novo. Uhum. Então, tem vários experimentos de física pelo mundo, assim, nos Estados Unidos. No Japão, no laboratório que eu fiz o postdoc, é um acelerador de partículas também, é o maior da Ásia. E também são vários quilômetros no subsolo. E é legal que tu pode visitar. O Sirius mesmo, agora eu não sei. Mas antes da pandemia, tu podia simplesmente fazer visita guiada lá dentro. Que incrível. E aí eles explicavam, esse experimento é isso aqui faz isso. Você chegou aí? Não fui, por causa... Eu só fiz visita virtual. Não fiz Dá visita. pra fazer? Tá, eles fizeram dia... Não sei se foi dia 18 de fevereiro, que teve o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Eles fizeram, em homenagem ao dia, visitas guiadas virtuais para as pessoas conhecerem e para incentivar as mulheres na ciência também.